para que nós possamos estar abertos àquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Quanto nós necessitamos do Espírito Santo, quanto nós necessitamos dessa força do alto, desse poder de Deus que vem sobre nós. Nós necessitamos e temos que pensar todos os dias da nossa vida como nós necessitamos pedir o Espírito Santo, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não podemos nada, somos incapazes de dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Então nós vamos cantar e eu agora convido vocês a ficar de pé de novo, tá? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para movimentar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter que correr um pouquinho porque nós vamos fazer sexto e sétimo encontro. Não são muito longos. Então, o primeiro encontro que nós vamos fazer, que é o sexto encontro, eu vou procurar resumir porque é uma história muito fácil de ser entendida. E quem escutou os áudios e quem leu o livro sabe que é uma história maravilhosa. Quem conseguiu ler? Quem conseguiu escutar? Tá, nem todo mundo, né? Gente, é muito importante. Eu sei que é puxado, eu sei que é difícil, mas nós temos que fazer isso. Sabe por quê? Porque assim como Paulo disse que nós somos os privilegiados, né, de estarmos aqui nesse tempo para nos preparar para uma consagração à Nossa Senhora, na verdade isso é um presente de Deus para nós. Então nós precisamos assim, se esforçar ao máximo para descobrir dentro dessa devoção que nós estamos aprendendo o grande tesouro de Deus escondido ali para nos dar essa graça de nós ficar rico, né? Rico de fé, rico de amor, rico de todas as coisas que Nossa Senhora quer dar para nós, tá bom? Eu vou pegar a palavra de Deus, porque eu quero ler no capítulo 27 do livro do Gênesis, que ela é um pouco extensa essa leitura, mas ela resume tudo que está na apostila. E estamos diante da luz da palavra, e nós podemos ver que tudo que está aqui escrito nessa apostila é bíblico, tá? É uma história maravilhosa do qual Deus já vem nos preparar através dela. É do livro do Gênesis, no capítulo 27. Isaque envelhecera, seus olhos enfraqueceram-se de modo que não podiam ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: tu vês, estou velho, e não sei quando vou morrer. Toma tuas armas, tua aljava, o teu arco, e vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz, para que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente, enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e abençoar diante do Senhor, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faz o que eu te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer.
Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse a sua mãe. Ouve-me somente, e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois as suas mãos, assim como parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto do seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pedistes. Levanta-te, assenta-te e come a minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez com que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas, como a de seu irmão Esaú. Abençoou-o. Tu és bem meu filho Esaú? Disse-lhe ele: Sim. Então serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar o beijo, Isaque sentiu o perfume das suas vestes, e o abençoou nesses termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam teus povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos e curvem-se diante de ti e de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai. Chegou Esaú da caça, preparou também ele um prato suculento, trouxe-o a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou seu pai Isaque. Eu sou o teu filho primogênito Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que voltaste? Eu o abençoei e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: Será porque ele chama Jacó, que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me rouba a minha bênção. E ajuntou: Não reservastes porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso eu ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: Então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho
maná que desce do céu. Viverá da tua espada, servindo o teu irmão, mas se te libertares, quebrarás o seu jugo acima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse no seu coração: virá dias de luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar o seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar, para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho, vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que eu acalme a cólera do teu irmão. Assim que passar a sua cólera, e tiver ele esquecido do que lhe fizestes, mandarei buscar-te. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Palavra do Senhor. Um pouco, bem extensa a palavra, mas é muito linda, né? É uma história assim fantástica. Então vocês sabem que Deus abençoou todas as gerações em Abraão. Isaac é o filho de Abraão. E de Abraão teria que passar a descendência para o seu filho, né? Como Rebeca era estéril, ele orou a Deus para que desse filhos para ela. E é até interessante que, voltando lá no capítulo 25, acontece que Rebeca está grávida. E ali dentro da sua barriga, as crianças brigam. Ela não sabia que trazia 2 filhos. Eu não vou ler porque senão eu tenho que tomar de novo, né? Vai tomar tempo de vocês. E aí o que acontece? Ela se preocupa com aquele movimento de filhos dentro da barriga e vai rezar. E Deus fala para ela: você tem 2 gerações no seu ventre. 2 gerações. E uma suplantará a outra. Quer dizer, ela já estava preparada que algo ia acontecer com essa gravidez, com essas crianças que estavam vindo ao mundo, né? Ela sabia. Então, quando nascem essas crianças e começam a crescer, ela logo percebe a diferença que existe entre um e o outro. Esaú, como diz a palavra de Deus, ele era um homem forte, de estrutura forte. Ele era, gostava da caça, das coisas, né, mais, vamos dizer, mais forte como ele, né? E ele era peludo, ele era totalmente diferente do outro, ele não se importava com as coisas, né? Vamos dizer muito aí da religião, de oração, de vida, de ficar em casa, de rezar, de fazer coisas igual a gente que é cristão faz, né? Buscar Deus, fazer com que outras pessoas conheçam Deus. E no entanto, seu irmão era totalmente diferente. Nessas 2 gerações aí está representado, porque isso é uma prefiguração do que ia acontecer lá depois de muitos anos com Jesus e com Maria. Então, essa Rebeca, ela prefigurava a Virgem Maria e Jacó a Jesus. E aí nós vamos vendo que Jacó, ele era o filho obediente. Era o filho que estava sempre junto com a sua mãe. Ele queria aprender, ele tinha necessidade de aprender. Era o filho obediente, o filho calmo, o filho que ficava perto da mãe, que nunca se achava o bom, nem aquele que podia fazer as coisas, né, por ele mesmo. Mas ele sempre dependia daquilo que a sua mãe falava, dos conselhos da sua mãe. E ali ele foi sendo formado. E ela que já tinha percebido que o seu filho Esaú não podia ser herdeiro da bênção de Deus, porque ele não poderia, ele seria infiel a essa bênção. E essa bênção não teria chegado até nós. Vocês acreditam nisso? Se ele tivesse recebido a bênção, essa bênção não teria chegado até nós. Todos nós somos abençoados em Abraão, pela promessa de Deus, que a geração dele seria como a areia do mar, que nunca teria fim, né? Então todos nós somos abençoados com essa bênção que Deus deu para Abraão, que Abraão deu para Isaac, que Isaac deu para seu filho Jacó, e por causa disso essa bênção foi passando de geração em geração, e hoje nós recebemos as graças e os bens que Deus concede
concede a cada um de nós, né? Mas aí acontece, né, tudo isso, né? Um filho fica revoltado com o outro, e claro, como toda boa família, né, tem ali aqueles que sempre dizem assim: ah, ele é o mais bonitinho, é o filhinho da mamãe, a mamãe gosta mais dele do que de mim. Não tem isso dentro das nossas casas, né? Sempre tem, né? Mas, para que a gente entenda bem, acontecia ali algo muito parecido com aquilo que aconteceu com Maria e com Jesus, que ele era um filho que queria aprender com sua mãe. Como eu já disse para vocês, Jesus divino, de uma condição divina, mas também de uma condição humana, porque era nascido de uma mulher. Como humano, ele necessitava de atendimentos, de ensinamentos, de aprender. Então, Jesus era caseiro, ele estava sempre junto da sua mãe. Não era uma pessoa que saía de casa, que ia buscar outras coisas, de maneira nenhuma. Ele estava sempre ali aprendendo. E com esse aprendizado, com essa obediência, ele deu muito mais glória a Deus pelos 30 anos que ele viveu junto com a sua mãe, na obediência e aprendendo com ela, e também ensinando, porque Jesus ensinava a Maria as coisas do céu, e ela ensinava para ele as coisas daqui do mundo. Quer dizer, os dois um se completavam ao outro, e nós vemos a história do passado, onde Rebeca preparava aquele filho para que ele pudesse ser o herdeiro da bênção e pudesse receber do Pai tudo aquilo que era promessa de Deus Pai, para que nós hoje tivéssemos isso, né? Então, meus irmãos, nós precisamos assim começar a olhar para isso. Por quê? Porque hoje a gente está aqui, diante de um tempo de preparação para a nossa consagração. E é um tempo em que nós viemos buscar conhecimento, viemos buscar aprendizado, não é verdade? A gente vê, nós estamos diante de quem? Diante de Nossa Senhora, né? Por quê? Porque Nossa Senhora é ela que vai nos educar nessa missão que nós temos pela frente. Aí eu quero dizer para vocês, nenhum de nós estamos aqui somente por estar. É claro que muitas pessoas vão sair da consagração e se não lutar para que permaneça nessa devoção e na obediência, no querer aprender, no querer descobrir as coisas, aos poucos vai se apagando e a pessoa fica somente nessa consagração, fica no rito da consagração. Mas se nós queremos aprender, nós vamos ficar como bons filhos diante da nossa mãe, né? Buscando conhecimento cada dia da nossa vida, tendo consciência de que quando nós consagrar a nossa vida a Nossa Senhora, como já foi dito aqui muitas vezes, nós vamos estar entregando tudo para ela, tudo. E esse tudo que nós vamos entregar para Nossa Senhora é como se tirasse de cima de nós uma carga de peso que nós temos que resolver no dia a dia da nossa vida. Não é assim? Nós temos que tomar decisão, nem sempre nós tomamos as decisões certas, corretas, mas quando nós entregamos para Nossa Senhora, ela vai resolver as coisas para nós do jeito dela. Assim como o filho Jacó, ele não queria fazer as coisas por ele mesmo, mas ele queria que a mãe falasse o que ele tinha que fazer, no sentido de obediência. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Nossa Senhora, quanto mais nós nos entregamos para ela, quanto mais nós deixamos que ela entre na nossa vida e que ela vai trabalhando a nossa pessoa. Irmãos, não é uma coisa assim de um dia, não é uma coisa né, que você vai sair daqui da consagração totalmente transformado. É algo que vai acontecendo na medida da nossa entrega. Vocês estão vendo que eu não estou pegando a apostila, porque eu tenho que resumir esse capítulo, tá? Depois nós vamos trabalhar o outro mais profundamente. Vocês se lembram que no quarto encontro, sempre até a gente até comenta entre nós aí da equipe, que o quarto encontro sempre dá muita polêmica, porque nós deparamos com uma devoção falsa, né? Todos nós descobrimos que a gente é um falso devoto de Nossa Senhora. Todos nós. Sempre a gente para em alguma coisa ali e fala: meu Deus,
isso aí, não é verdade? Eu, quando cheguei ali no quarto encontro que falava das falsas devoção, eu fiquei super preocupada, porque eu descobri ali umas 3 coisas que eu era, certo? E que eu estou tentando corrigir até hoje ainda, e que de vez em quando eu ainda penso que eu ainda tenho alguma coisa. Então vocês não se preocupem, tá? Porque nós temos que trabalhar aquele capítulo ali, que é o mais duro para nós, para que a gente veja o quanto nós somos falsificados, o quanto nós não somos verdadeiros. Para quê? Para que nós passamos a ser verdadeiros, para que depois da gente ter o conhecimento disso, a gente se esforce para ter uma devoção verdadeira a Nossa Senhora. E essa devoção verdadeira, ela tem que brotar de dentro do nosso coração, num abandono total à nossa mãe, para deixar com que ela vai cuidando de cada mínimos detalhes da nossa vida. E aí, como Rebeca, veja bem a astúcia da Rebeca, né? Ela pede para o filho, né, Jacó, vai lá, pega 2 cabritos, vamos fazer um negócio antes que o outro volta, né? Sabia que caça era difícil, né? Então vai lá, pega 2 cabritos, mata os cabritos. Por que 2? Poderia ser um cabrito só, o homem não ia comer 2 cabritos, né? Mas ela precisava da pele do cabrito, ela precisava tampar as mãos, ela precisava fazer com que seu corpo fosse coberto com pelos do cabrito, para que o seu pai, ao tocar, visse que era o outro irmão. Era uma coisa assim, parece uma enganação, uma coisa má, só que ela fez exatamente aquilo que Deus queria. Veja bem, lá no capítulo 25, o que diz? Que um suplantará o outro. Tá? Então são 2 gerações no teu ventre, uma geração de fiéis e outra de infiel. E aí Esaú, ele representa os réprobos, que são as pessoas que reprovam tudo, os que não aceitam, os que não querem caminhar direito, os que querem fazer as coisas, né, vamos dizer assim, fazer de qualquer maneira, né? Eu sou um consagrado, mas eu também posso fazer as outras coisas, e eu faço do meu jeito e não quero nem saber. Não é assim? A gente pode ser assim. Então Esaú, ele não era fiel, então ele tinha essa tendência a reprovar todas as coisas de Deus, não era fiel, quando o outro era uma pessoa que era fiel. Então ele sim poderia levar e receber essa bênção e transmitir para nós. Então essa engenharia da mãe fez com que esse filho fosse preparado durante toda a vida, até chegar o dia da bênção, para receber a bênção do pai. Mandou matar os cabritinhos, tirou a pele, cobriu ele da pele, vestiu ele com a roupa do irmão, que tinha cheiro de mato, que tinha cheiro, né, das ervas, para que o pai pudesse perceber e abençoar ele. Na nossa atualidade, na nossa vida com Nossa Senhora também, ela, depois que ela nos prepara, que ela nos chama, que ela nos acolhe, que ela nos consagra a ela, que nós decidimos por entregar tudo para ela, o que ela vai fazer? Ela vai tirar a nossa casca grossa, tá? Ela vai tirar as coisas que está em nós, que precisa ser mudada. Então o que ela faz primeiro? Ela tem que nos matar, como matar os cabritos. Matar o quê? Matar o nosso amor próprio, matar nossas próprias vontades, matar o nosso eu, não é assim? Nós temos que morrer para isso. Tudo isso tem que desaparecer da nossa vida, para que nós possamos viver a verdadeira vida de filhos, com humildade, com sinceridade, com pureza de coração. Então ela vai trabalhando a nossa vida, ela vai limpando, ela vai fazendo com que nós, na medida que nós vamos confiando nela, ela vai tirando tudo aquilo que não serve da nossa vida. E ela tira como? Já vocês lembram que lá nos capítulos passados, quando a gente fala assim, que tudo que nós entregamos para Nossa Senhora, ela embeleza, ela purifica, ela transforma, ela pega nossas orações, ela trabalha as nossas orações que são imperfeitas, mal feitas, para apresentar Jesus perfeita. Ela trabalha as nossas ações. Vamos se dizer, o que são as nossas ações? Ações de que desde o amanhecer do nosso dia nós começamos a fazer alguma coisa, não é? Trabalhamos, fazemos um montão de coisa. Se desde o princípio do dia
dia nós oferecer as nossas ações à Nossa Senhora, porque já é dela, porque na consagração eu já entreguei, mas é bom que todo dia eu lembre, tudo que eu vou fazer é para minha mãe. Então minhas ações é imperfeita, todas as minhas ações é imperfeita. Por quê? Porque eu não sei trabalhar com paciência, porque muitas vezes eu reclamo do trabalho que eu faço, porque muitas vezes reclamo do cansaço, porque muitas vezes falo coisas que não deve. Quer dizer, a ação que eu faço, ela sai imperfeita. E aí o que Nossa Senhora faz? Eu já entreguei essas ações para ela, né? Na minha consagração, entreguei tudo. Nossa Senhora, ela vai pegar aquela ação mal feita que eu fiz e ela vai dar um lustro nessa ação. Ela vai lá, igual aquele, lembra dos engraxados que tinha antigamente, cada um paninho, ficava brilhando, né? Nossa Senhora vai limpar, vai tirar a poeira da nossa ação, vai tirar os murmúrios, vai tirar tudo, vai embelezar aquela ação mal feita que você fez. E vai lá diante de Jesus apresentar a tua ação. E para que o teu mérito que você tem para receber seja muito maior do que aquele que você, por tua própria vontade, teria. Esse é de uma ação feia. Vamos dizer, que nota você daria para a minha ação? Talvez um 2, 3, sei lá, 0, né? Dependendo do jeito que eu fiz a ação. Mas Nossa Senhora não perde nada. Então nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Nós precisamos deixar com que ela trabalhe a nossa vida, deixar com que ela faça com que a nossa vida ela seja totalmente transformada. E na medida em que nós começamos a modificar e deixar que Nossa Senhora cuida de nós, a nossa confiança nela aumenta, a nossa dependência dela aumenta, a nossa fé nela aumenta, a nossa fé em Jesus Cristo aumenta. Gente, eu tenho uma preocupação. Quando as pessoas me dizem assim, nossa, mas eu tenho muita fé, eu falo, não tenho. Não tenho. Quando a pessoa diz, mas eu tenho muita fé, não tenho. Nossa fé é pobre. Ah, se eu tivesse muita fé, Jesus disse assim, quem tiver fé como um grão de mostarda, diz a esse monte, sai daqui e lança no mar. E ele vai lá lançar no mar. Será que a minha fé lançaria um monte no mar? Não, não lança. Por quê? Porque eu não tenho fé, porque quando eu falo eu já duvido daquilo que é meu. Então, meus irmãos, Nossa Senhora, ela começa a trabalhar a nossa vida, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa dependência, aumentar a nossa obediência, purificar as nossas ações, nos fazer mais humilde. Olha quanto orgulho nós trazemos dentro de nós. Gente, nós não somos nada. A gente não tem nada que é nosso, para se dizer bem a verdade. Muita gente acha que tem muita coisa na vida, porque estudou, porque tem um carro bom, porque tem um bom sítio, uma boa casa, e as coisas que tem, ele acha que ele tem. Na verdade, não tem nada. Tudo isso que nós temos não é nosso. Porque se eu morrer hoje aqui, eu não levo isso. Não é verdade? Não é meu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar por aquilo que não perece, aquilo que é tesouro que vai ficar guardado no céu, para que o dia que eu chegar diante de Deus, os meus tesouros, os meus méritos estejam lá guardados. Mas vocês se lembram que eu já disse aqui, que quando nós pecamos gravemente, o que acontece? Satanás vem e rouba os nossos méritos que nós guardamos no céu. Por um único pecado mortal que você comete, você perdeu todos os seus méritos. Você já não tem. Ele te deixa limpo, ele te deixa despojado e você não tem mais nada. Se você não tiver a graça de fazer uma consagração a Nossa Senhora como nós estamos fazendo, você vai chegar diante de Deus um dia desprovido de tudo. Mas Nossa Senhora, ela concede para nós essa graça da restituição dos nossos méritos, dos nossos bens interiores que estão guardados no céu. Ela restaura, ela toma de volta. Porque o dia que eu entrego
assim: eu estou te dando tudo, mãe, tudo. Eu não tenho mais nada. Se vocês já leram a fórmula da consagração, vocês sabem que nós entregamos tudo e não temos mais nada. Tudo que nós imaginamos que temos já não é nosso mais, é dela. Ela pode fazer o que quiser com aquilo que nós temos, que nós demos para ela. Ela pode fazer, e aí ela vai aumentar aquilo, ela vai purificar, ela vai embelezar, e ela vai usar em favor de quem? Da salvação de outras almas, tá? E o dia que nós morrer, nós vamos estar garantindo o nosso lugar, porque ela sim garantiu. Então, nós precisamos sempre saber, ela é a tesoureira, ela é aquela que dispensa, que dá para cada um conforme a pessoa pede, conforme a pessoa entrega, conforme a pessoa confia. Se eu confio muito, é claro que Nossa Senhora também é farturenta, né? Ela faz questão de dar muito, mas se eu confio um pouco, ela vai ter que dar para mim aquilo que eu confio, não é verdade? Então, assim, o que eu digo para vocês? Vamos investir muito e deixar que a nossa mãe nos leve pela mão, fazendo de nós aquilo que ela deseja fazer na nossa vida. E a gente vai tirar essas preocupações, essas lutas interiores que nós temos, do querer, do poder, do querer, do achar que nós somos mais do que os outros, e ter um orgulho tão bobo dentro de nós, um orgulho de achar que nós podemos, que nós somos superiores, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, e isso ou aquilo. Gente, o orgulho é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa, tá? O Senhor nos chama a ser humildes, pequenos, simples, abandonados na providência de Deus, na misericórdia de Deus. E aquele que se abandona nunca vai faltar nada para ele, nunca. Tudo que ele necessita, tudo que ele precisa, ele vai ter. Por quê? Porque assim é da vontade de Deus, tá? Eu só vou passar um pouquinho aqui, bem rapidinho. No artigo 2º diz assim: Maria e seus escravos de amor. Primeiro, ela os espreita, quer dizer, ela cuida deles, ela está sempre olhando para ver o que eles precisam. Ela sacrifica-os, ela esfola-os, ela os tira deles a pele natural, isso que eu já falei para vocês, né? A nossa casca grossa, tá bom? Ela purifica das suas manchas e impurezas do pecado. Ela reveste eles com vestidos apropriados, novos, preciosos e perfumados, como Isaú, né? Como a Rebeca pegou a roupa de Isaú para perfumar o outro filho, né? Ela nos adorna com a roupa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, ela nos perfuma com o odor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela dá um novo perfume e uma nova graça a essas vestes que nós recebemos. Ela lhe faz obter, enfim, a bênção do Pai Celeste. Meus irmãos, Nossa Senhora leva cada um de nós para apresentar diante do Pai, para receber a bênção. Aqui a gente precisa aprender uma coisa. Nós nunca devemos, aí depois da nossa consagração, ir direto a Jesus sem antes passar por Maria, tá? Sempre pedir a Jesus pelo coração imaculado de Maria, pedir por ela, porque tudo que nós pedimos através dela, Jesus concede. Por que isso? Aí você poderia dizer assim: mas eu aprendi a vida inteira que Jesus é o Senhor, é o Deus de tudo, né? Ele que pode tudo, e é só Ele que pode as coisas. Quando nós vamos a Jesus, primeiro, Ele é o Rei, é o Senhor dos Senhores, é o Deus soberano. Como é que nós vamos chegar lá diante de Jesus todo capenga, né? Cheio de pecado, cheio de impureza, manchados pelo pecado? Como que a gente vai chegar lá? Jesus nem vai atender nós. Se você chegar lá no palácio de um rei, lá no governador, lá no presidente da república, e você falar: eu quero falar lá com fulano, eles vão te receber? Esses que são as porcarias, né? E Jesus, como Rei dos céus, Ele poderia nos receber assim, mas se nós vamos por Maria, Ele vai atender a sua mãe, e ela vai interceder por nós.
Então, essa é a nossa vantagem. A gente nunca mais fazer nada, né, por nós mesmos, mas tudo fazer por ela. Ela lhe faz obter, enfim, uma bênção do Pai Celeste. Ele lhes dá uma bênção, uma dupla bênção, a bênção do orvalho do céu, que é a graça divina e semente de glória. Deus abençoou-nos em Jesus Cristo com toda a bênção espiritual, a bênção da fecundidade da terra, isto é, este Pai bondoso dá-lhe o pão cotidiano e uma suficiente abundância de bens deste mundo. Ele os constitui Senhor dos outros irmãos. A sua majestade não se contenta só em abençoar as suas pessoas e seus bens, mas estende a sua bênção a quantos os abençoarem e a sua maldição a todos os que o amaldiçoarem e perseguirem. Quer dizer que se as pessoas nos abençoarem, Deus estende essa bênção para nós. Se as pessoas nos amaldiçoar, Ele também, né? Vamos lá, ler de novo. Sua majestade não se contenta só com abençoar as suas pessoas e os seus bens. Quer dizer, Deus nos abençoa a nossa pessoa e os nossos bens, mas estende a sua bênção a quantos os abençoarem. Tá? Se nós abençoamos, Deus também estende a bênção dele para os outros também, né? E a sua maldição a todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Quer dizer, se temos aí alguém também que está nos perseguindo, né? Deus vai se encarregar disso para fazer com que nós sejamos livres. Ela sustenta no corpo e na alma, ela os guia, ela os defende e protege, ela intercede em seu favor, que é o que eu já disse. Nossa Senhora roga, vai lá diante de Jesus e interceder por nós, para que a gente possa ter sempre aquilo que nós necessitamos. Aqui tinha um trechinho que eu gostaria de ler, deixa eu ver onde que ele está. Enfim, o quinto e último grande bem que esta mãe amável presta a seus fiéis devotos é que intercede por eles junto do seu filho, apaziguando-o com seus rogos. Ela os une a eles com liames muito íntimos, e nessa união os conserva. Rebeca fez aproximar Jacó do leito do seu pai, e o bom homem o tocou, abraçou-o e até beijou com alegria. Sentiu-se contente e saciado com a carne bem preparada que Jacó lhe trouxe, e tendo aspirado com grande prazer os preciosos aromas das roupas dele, exclamou: eis que o perfume de meu filho é semelhante ao aroma de um campo fecundo que o Senhor abençoou. Esse campo fecundo, cujo perfume regozijou o coração do Pai, não é outro senão o das virtudes e méritos de Maria. Ela é o campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Então ela é esse campo fecundo, né? Ela, que tem todos os méritos, todas as graças diante de Deus. Então aqui nós vamos... Ficou alguma dúvida para vocês a respeito desse capítulo, gente? Do capítulo 6? Eu continuo dizendo para vocês, se caso ficar dúvida, perguntem no grupo que a gente pode estar respondendo, tá bom? Nós vamos lá para o capítulo 7. Nós vamos dar tempo. Aí vocês podem pegar a apostila de vocês. Nós vamos meditar um pouquinho dentro daquilo que está colocado aqui. O capítulo 7 diz assim: maravilhosos efeitos desta devoção em uma alma que lhe é fiel. Meu querido irmão, convence-te de que, se fores fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que te indicarei adiante, participarás dos frutos maravilhosos que ela produz na alma do fiel. Então, veja bem o que coloca aqui para nós. Se fores fiel às práticas interiores e às exteriores. Por quê? Porque nós temos que, a primeira prática que nós devemos ter é a prática interior. Nós devemos querer mudar o nosso interior, certo? Para também depois fazer as práticas exteriores, porque as práticas exteriores também são muito importantes. Então, nos últimos capítulos que nós vamos ver agora,
para terminar a formação, é muito lindo, porque a gente vai vendo tudo aquilo que é coisa bonita. E quando eu falei para vocês que lá no capítulo 4 a gente viu que é ruim, que está dentro de nós, agora a gente começa a ver o que é bom, né? O que está dentro, o que Nossa Senhora tem para fazer na nossa vida e como ela vai fazer tudo isso acontecer na nossa vida. Mas para isso daí a gente precisa ser fiel, tá? Se não tiver fidelidade da nossa parte, claro que Nossa Senhora não vai poder fazer muita coisa na nossa vida, né? Primeiro artigo: conhecimento e desprezo de si mesmo. Conhecerás pela luz do Espírito Santo, te darás por intermédio de Maria, sua querida esposa, o teu fundo mal. Conhecerás pela luz que o Espírito Santo te dará, por intermédio de Maria, sua querida esposa, o teu fundo mal, a tua corrupção e incapacidade para todo bem, e em consequência desse conhecimento desprezar-te-á e sentirás horror ao pensar em ti. Considerar-te-á como um caracol que tudo estraga com sua baba, ou como um sapo que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa que só procura enganar. Finalmente, a humilde Maria te comunica a sua profunda humildade e fará com que te despreze a ti mesmo, mas não aos outros, e goste de ser desprezado. Alguém já gostou de ser desprezado? Então, não gosta, né? A gente não gosta de ser desprezado. Mas Nossa Senhora diz assim, que nós vamos conhecer quem nós somos. Veja bem, essa devoção ela faz com que na luz do Espírito Santo a gente entenda e conheça nós mesmos a fundo, a gente vê quem nós somos. E a gente começa a descobrir que a gente não é aquilo que a gente pensava que era, né? Então aí a gente vai fazer as coisas e de repente a gente fala, nossa, mas que coisa feia que eu estou fazendo, né? Mas eu não estou sendo verdadeiro, mas isso aqui não é, né? Não é uma coisa do meu coração, eu estou sendo falso, eu estou sendo fingido. Então, a luz do Espírito Santo, ele vai corrigindo a nossa pessoa a respeito daquilo que estraga a nossa pessoa, aquilo que enfeia, como a baba de um caracol, né? A gente sabe lá quando a gente vê aqueles caracol no quintal, né? Que é nojento, asqueroso, né? A gente tem muito nojo daquilo. É que envenena, o sapo também, né, que joga veneno nas pessoas, né, com sua peçonha. E também uma serpente. Quantas vezes a gente acha que a gente é uma serpente, né, com as nossas ações? E nós vamos vendo, e tudo isso faz com que a gente despreze isso, que a gente comece a desprezar. E isso daí começa a entrar a humildade no lugar do orgulho. Antes eu era uma serpente achando que era bom, né? Agora eu começo a ver que eu sou uma serpente, por favor, eu quero largar de ser assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lutar, vou pedir para Nossa Senhora, vou rezar mais, vou confessar mais, vou comungar mais, vou participar mais da Santa Missa. E tudo isso vai fazendo com que eu mude totalmente. Como eu já disse para vocês, não é uma coisa que a gente muda de uma hora para outra, não, tá? Não fiquem assustados se você, né, não conseguir sair da consagração com um outro pensamento, mas seja fiel e perseverante, porque você vai ver que logo você começa a entender tudo aquilo que você aprendeu nessa formação. O artigo 2º, a participação da fé de Maria. A Santíssima Virgem far-te-á participar da sua fé, que foi a maior que já houve na terra, maior até que a dos patriarcas e profetas, apóstolos e de todos os santos. Então veja bem, como eu já falei aqui, né, sobre a nossa fé, que fé tão pequena que a gente tem, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem muita fé. Não tem, não tem. A gente tem uma fé minúscula. Tem uma fé que quando tudo está bem, a gente está bem. Quando as coisas ficam mal, a gente já cai, não é assim? Aconteceu alguma coisa que desgostou a nossa vida, pronto, a nossa fé já foi para o ralo, não é assim? E cadê aquela fé que remove a montanha, que luta, que reage diante das coisas?
Então nós precisamos dessa fé de Nossa Senhora, e ela quer dar essa fé para nós, e ela tem uma fé pura, que fará com que não te preocupes mais com o que é sensível e extraordinário. Uma fé viva, animada de caridade, que te levará a fazer tudo unicamente movido por puro amor. Uma fé que vai fazer você viver o verdadeiro amor, fazer as coisas por amor. Uma fé firme, inquebrantável, como um rochedo, que te fará permanecer constante e firme no meio das tempestades que o atormentam. Uma fé ativa, penetrante, que como uma chave misteriosa te dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Uma fé corajosa e sem hesitação te fará empreender e levar a cabo grandes coisas pela causa de Deus e a salvação das almas. Enfim, uma fé reluzente, que será o teu achote luminoso, a tua vida divina e um tesouro escondido da divina sabedoria, a tua arma onipotente, de que te servirás para iluminar os que estão nas trevas. Isso é a fé que nós precisamos ter. Uma fé que não só fica para nós, mas uma fé que também leva outros a crer. Uma fé que convence, uma fé que ilumina, uma fé que transforma todas as coisas, que diante dos atropelos da nossa vida, a gente permanece fiel. E se não tem forças para poder lutar diante daquilo, a gente persevera. Não é assim? A perseverança na fé. Nem que tiver que ficar em silêncio, calado, esperar o tormento passar, mas a nossa fé vai segurar a nossa vida nos momentos difíceis, né? No quarto artigo diz: uma grande confiança em Deus e em Maria. A Santíssima Virgem enxergada uma grande confiança em Deus e nela própria, porque já não te aproximarás de Jesus por ti mesmo, mas sempre por essa boa mãe. Lembra que eu acabei de falar agora? Você nunca vai lá diretamente a Jesus, mas vai por ele e por Maria. Porque tendo-lhe dado todos os teus méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela te comunicará as suas virtudes e te revestirá de seus méritos. Deste modo poderás dizer confiadamente a Deus: eis Maria, a vossa escrava, faça em mim segundo a vossa palavra. Porque tendo-lhe dado todos os teus méritos, graças e satisfações, para que dele disponha a sua vontade. Isso que eu já ensinei para vocês, né? A gente entrega tudo, Nosso Senhor dispõe de tudo e faz aquilo que ela deseja fazer com aquilo que nós damos para ela. Porque se te destes inteiramente a ela de corpo e alma, ela é liberal como os liberais, e ainda mais do que eles, retribuirá entregando-se a ti de maneira maravilhosa, sim, mas verdadeiramente real. E depois disso poderás dizer-lhe com santa ousadia: eu sou vosso, Virgem Santíssima, salvai-me. Eu vos recebi, ó Santa Mãe, como todo o meu bem. Minha querida Senhora e Salvadora, agirei com confiança e sem temor, porque vós sois a minha força e meu louvor no Senhor. Eu sou todo vosso, e tudo que tenho pertence a ti, ó Virgem gloriosa. O consagrado deve ter essas palavras aqui, sempre no seu coração. Por exemplo, eu aprendi isso aqui. Nem todas, tem vezes que eu não consigo lembrar, mas toda vez que eu vou comungar, eu digo: sou toda vossa, Mãe. Eu sou toda vossa, e tudo que eu tenho pertence a ti, ó amado Jesus. E você vai comungar. São palavras lindas que você professa naquele momento, dizendo que você crê como eu vos recebi, ó Santa Mãe, como todo o meu bem. Eu te recebi. Certo? Então são coisas maravilhosas que quando nós nos convencemos, a gente não vai de mãos vazias, mas a gente sempre vai dizer: é por ela, é por Maria. Também eu digo sempre quando eu entro na fila de comunhão: Maria, minha mãe querida, recebe Jesus por mim. Vai lá e recebe Jesus, adora Ele por mim, ama Ele por mim, porque eu sou do traste, mas ela sim é boa.
e sabe adorar, e sabe amar. Então nós precisamos aprender a fazer essas coisas para que a nossa fé cresça, para que nós possamos comungar melhor, para que nós possamos viver melhor a palavra de Deus. O que aumentará ainda mais a tua confiança nela é que fizeste depositária de tudo que tinhas de bom, para te guardar ou para dar a outros. Terás menos confiança em ti e muito mais nela, que é seu tesouro. Lembra que eu falei para vocês? Que nós damos tudo para Nossa Senhora e ela pega aquilo que nós demos e vai salvar outros? Aí você pensa assim, mas e eu dou tudo para Nossa Senhora, ela vai levar lá nos Estados Unidos para salvar uma pessoa lá, né? Mas ela também pega a oração de um de lá e traz aqui para salvar o teu filho, para salvar o teu marido, para salvar a sua esposa, tá? Na hora de Deus, no momento certo, tá? No artigo 5º diz assim, a comunicação da alma e do Espírito Santo de Maria. A alma da Santíssima Virgem Maria comunica-se a ti para glorificar o Senhor, e seu Espírito ocupará o lugar do teu, para regozijar no Senhor teu Salvador. Que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para alegrar a Deus. Quando é que as almas vão respirar Maria, como os corpos respiram o ar? Acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo, porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa, reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre ela. Lembra que eu digo sempre para vocês, aonde Nossa Senhora está, o Espírito Santo está. Ela é esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora abre a boca e o Espírito Santo vem, e ele enche aquele lugar. Quer dizer, se nós estamos em Maria e se nós amamos a ela, o Espírito Santo vai nos dando todo o conhecimento, toda a sabedoria necessária para que todas as mudanças que nós precisamos sejam operadas em nossa vida. Por isso Maria, ela é inseparável do Espírito Santo, tá? Quanto mais você se aproxima de Maria, quanto mais o Espírito Santo se aproxima de ti. Artigo 6º. Transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Se a árvore da vida que é Maria for bem cultivada na nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, dará fruto a seu tempo, e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Vejo tantas almas piedosas que buscam Jesus Cristo, umas por uma via e uma prática, outras por outra, e frequentemente depois de terem trabalhado muito durante a noite, pode dizer, embora tenhamos trabalhado durante toda a noite, não apanhamos nada. E nós poderíamos dizer-lhes, trabalhastes muito e lucraste pouco, Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós, mas no caminho imaculado de Maria e nesta divina prática que ensino, trabalhar-se-á de dia, trabalhar-se-á no lugar santo e trabalhar-se-á pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve nem a menor sombra de pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, onde os santos são formados e moldados. Meus irmãos, veja a importância. Muitas pessoas buscam Jesus Cristo. Muitos buscam de uma maneira, outros buscam de outra. Não é verdade? Quantas pessoas se santificaram, mas sofreram muito no mundo, passaram por coisas terríveis, e era um caminho difícil, o caminho da santificação, mas chegaram à santificação. Pelo caminho que Maria ensina para nós, o caminho é fácil. Nós não precisamos, faz uma comparação aqui do trabalhar de noite, né? Passar toda a noite trabalhando, sem conseguir fazer nada, sendo que os filhos de Maria trabalham de dia, né? Trabalham pouco e produz muito. Por quê? Porque o pouco que você produz, ela multiplica. Vocês estão entendendo, gente, como que é a graça de Deus através de Nossa Senhora? É por isso que eu digo que nós temos que deixar ser moldados por ela. Deixar que ela tome a nossa vida e falar assim, mãe, agora para frente, eu não quero mais saber, né, de viver fazendo só o que eu quero, não. Eu quero que a senhora me tome pela
Porque quanto mais a gente fizer, mais rápido a gente vai chegar à perfeição. Tá? Muitos vão levar muitos anos, muitos vão sofrer muito, mas aqueles que quanto mais entrega, mais se santifica e mais rápido ele produz muito. Ele produz muito. Tá? Então, todas as suas ações vão ser produtivas. E ela diz assim que Maria é um molde onde os santos foram formados. Todos os santos que descobriram Nossa Senhora foram formados nela e deixaram um grande legado mariano para nós. Tá? E a gente pode saber São Maximiliano Kolbe, né? São Padre Pio e tantos outros santos que se santificaram de maneira poderosa, né? Então lá no parágrafo 219 diz assim, veja bem, a gente vai ler isso aqui porque é bastante importante. Peço-te que notes o que disse: os santos são moldados em Maria. Há grande diferença em fazer uma figura em relevo a golpes de martelo e de cinzel e fazer uma figura lançando-se numa forma. Os escultores e estatuários trabalham muito para fazer imagens do primeiro modo e precisam de muito tempo, mas ao fazer a imagem da segunda maneira trabalha-se pouco e fazem rapidamente. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem de a forma de Deus, forma própria para formar e moldar deuses. Sois digna de ser chamada forma de Deus. Aquele que é lançado nessa forma divina depressa é formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele. Facilmente e em pouco tempo será transformado em Deus, divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus. Nossa Senhora, né? Que coisa linda, né? Nossa Senhora formou um Deus. Ela foi um molde aonde gerou um Deus. E todo aquele que se lançar nesse molde será como Deus. Então veja como deuses. Veja bem, meus irmãos, o que vai dizer aqui? Que nós, Maria, ela é a forma. Ela é o modelo perfeito. Tem duas maneiras de se construir uma imagem, né? Nós vamos aqui pensar na nossa imagem, né? A primeira imagem é feita, né, por um martelo, com um formão, com isso, com aquilo. O cara vai lá, bate, desenha uma pessoa, desenha a figura de uma pessoa. Leva muito tempo, é mais difícil. Se ele errar um golpe, ele estraga a imagem. Tem que começar tudo de novo. Não é assim? Na forma que é Nossa Senhora, é fácil. É a forma de modelação. Porque ali ela já modelou Jesus. E todo aquele que entrar nessa forma é modelado. Mas como é que eu vou entrar nessa forma? Para entrar nessa forma, chamada forma de Deus, eu preciso me liquidificar. Eu tenho que ficar líquido, eu tenho que ficar, né, derretido. Então é aí que eu vou ter que entender que eu vou ter que renunciar a muita coisa, que eu vou ter que mudar muita coisa, que eu vou ter que deixar a Nossa Senhora me mudar, que eu vou ter que deixar ela tirar a casca grossa que eu tenho, né? Porque muitas vezes nós somos como aqueles cocos da Bahia lá, né? Vai arrancando fiapo, vai tirando fiapo, vai tirando coisa e tá lá. Mas não, é duro pra caramba para cortar aqui. Mas quando chega lá, você abre, o que tem lá dentro? Água maravilhosa para tomar. E, né, uma fruta deliciosa para se comer. Quer dizer, nós somos esses cocos, ripiado, feio, cheio de imperfeição, mas dentro de nós tem água limpa. E nós vamos precisar tirar essas coisas da nossa vida. A gente vai precisar tirar para poder entrar nessa forma. E essa forma é rápida. Você entrou nessa forma, você já saiu totalmente transformado. É uma bênção, é uma graça muito grande. A gente precisa aproveitar muito tudo isso que Nossa Senhora quer dar para nós. No artigo 7º diz assim: a maior glória de Jesus Cristo. Por essa prática fielmente observada, darás mais glória a Jesus Cristo em um só mês do que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Eis aqui as razões do que afirmo. Primeiro, porque fazendo as tuas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, renunciarás às tuas próprias intenções e operações, embora boas e conhecidas, para por assim dizer ter poderes nas intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito embora te
sejam desconhecidas. Deste modo, entras na participação da sublimidade das suas intenções. A pureza destas foi tanta que ela glorificou mais a Deus pela mínima das suas obras, por exemplo, fiar na roca ou dar pontos de costura com uma agulha. Veja bem, Nossa Senhora não fez grandes coisas. Alguém já ouviu falar que Nossa Senhora fez milagre quando ela vivia no mundo? Não. Ela fez grandes coisas, fez prodígios, fez coisas? Não. O que Nossa Senhora fazia? Nossa Senhora fiava na roca, tecia tecido, dava ponto de mão, costurando, e diz que ela deu muito mais glória a Deus fazendo essas coisas do que se tivesse feito coisas grandiosas, tá? Então, o que nós precisamos aprender diante disso? Nós precisamos aprender que nas mínimas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo tem mérito, tudo tem virtude, e as operações que Nossa Senhora faz na nossa vida, elas sim são grandes. Ela opera mudanças e transformações. Então, aquilo que é pequeno, né? Quando a gente diz assim que Nossa Senhora é a tesoureira de Deus, né? Ela administra os nossos bens. Então, a gente vai vendo que Nossa Senhora pode modificar tudo aquilo que nós, né, precisamos que seja modificado na nossa vida. Hoje estamos terminando, tá, gente? Porque esta prática faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou faz de si mesma como sendo um nada. Quer dizer, vai nos levar a fazer tudo aquilo que pensa ou faz por si mesmo como sendo nada. Muitas vezes a gente se autoelogia, não é verdade? A gente, ai, nossa, eu sou o máximo, né? Olha que lindo que ficou isso aqui que eu fiz, olha que bonito. Nossa, mas eu trabalhei tanto hoje, fiz tanta coisa, olha que beleza. Olha quanta coisa a gente se autoelogia, a gente se coloca numa posição assim. Na verdade, essa prática vai fazer com que a gente olhe para a gente e fale, eu não sou nada, eu não sou nada. Se Deus não me der um sopro da vida, quem sou eu? Eu não sou nada. Então a gente vai aprender a olhar para a gente mesmo como nada. E aí entra a humildade. Porque enquanto a gente estiver olhando para a gente mesmo e achar que a gente é o bom, que a gente pode, que a gente faz, que a gente manda, que a gente sabe, que se eu não fizer, a outra não vai fazer. Não é assim que a gente faz? Então a gente precisa pensar bem nisso. Porque a Santíssima Virgem, digna de receber por grande caridade a oferta das nossas ações em suas mãos virginais, dá-lhe assim uma beleza e um brilho admirável. É ela própria que oferece a Jesus Cristo, e não há dúvida de que nosso Senhor é assim mais glorificado do que se las oferecêssemos nós, mesmo com as nossas mãos criminosas. Quer dizer, né? Nossa Senhora vai fazer por nós, porque se a gente for oferecer, não vai dar nada não, viu? Finalmente, porque nunca penses em Maria sem que ela pense em teu lugar. Em teu lugar pense em Deus, e nunca louvas Maria sem que ela contigo louve e honre a Deus. Maria só a Deus se refere, e bem que poderíamos chamar de relação de Deus, que só existe de referência a Ele, ou o eco de Deus, porque ela só diz e repete Deus. Quando dizes Maria, ela diz Deus. Se você pronuncia o nome de Maria, mãe, como a senhora é linda, ela fala, Deus é lindo. Mãe, como a senhora é amorosa, Deus é amoroso. Ela nunca atrai para si mesma os elogios, os louvores que nós damos, mas tudo ela pega e leva para Deus. Santa Isabel louvou-a e proclamou-a bem-aventurada, porque tinha acreditado. Maria, o eco fiel de Deus, cantou, a minha alma glorifica o Senhor. O que Maria fez nessa ocasião renova todos os dias, quando a louvamos, amamos e honramos, ou lhe damos alguma coisa. É a Deus que louvamos, amamos e honramos, é a Deus que damos por Maria e em Maria.
Que bonito, né, gente? Aí já acabou aqui. Então, assim, para que a gente já vai se encerrando aqui, né, o assunto de hoje, eu quero só terminar dizendo para vocês. Veja bem, nós entramos agora num tempo muito difícil, meus irmãos. Nós estamos entrando num período que é muito difícil. Nós estamos passando um tempo difícil na igreja, todo mundo já sabe disso. Nós precisamos rezar muito. A nossa consagração à Nossa Senhora não é só para que a gente fique aí falando, eu sou consagrado a isso, aquilo, mas para que a gente tenha um compromisso de orar pela salvação dos pecadores, pela conversão dos pecadores, pela nossa igreja, para que nós possamos passar por essa tribulação que nós estamos vivendo nesses tempos, de pé com a nossa fé, porque muita gente vai perder a fé. Se você não estiver agarrado na mão de Nossa Senhora, e se você não estiver em obediência com ela, porque ela disse que aquele que se consagra ao seu imaculado coração, ela o protegerá. Meus irmãos, o que está para vir para nós no mundo é cruel. E eu digo para vocês, abrem os olhos, acordem para ver o que está acontecendo. Busque conhecimento, acredite, porque desde as aparições de Fátima que Nossa Senhora falou em Fátima, ela vem falando, e nesses últimos tempos, Nossa Senhora está aparecendo em todos os países, em todos. No Brasil, existem vários lugares nesse tempo em que Nossa Senhora aparece. Você tem que acreditar? Não. Mas se você acreditar, você vai saber que o que Nossa Senhora está falando é a verdade. Porque o que ela está falando está acontecendo. As profecias de Nossa Senhora estão se realizando. E nós temos agora, por último de tudo, um padre no Rio Grande do Sul, que ele tem locução interior de Nossa Senhora. E Nossa Senhora tem falado com ele, gente. E tem falado do que vai acontecer no Brasil, do que está para acontecer no mundo. E já várias das profecias desse padre já se cumpriram. Então, assim, o que eu digo para vocês? Não é para pôr medo. Não é. Porque, na verdade, nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus que antecipa a nossa fraqueza e vem ao encontro nosso para nos ajudar. Se nós vamos passar por um tempo difícil, o que Deus está dando para nós? O tesouro dele, que é Maria, para nos amparar. Vocês sabem que aquele que está debaixo do manto protetor de Nossa Senhora não perece. Mas se você soltar da mão de Nossa Senhora, você vai se perder. Sua família vai se perder. Então, assim, o que nós temos que olhar? Lá na tua casa todo mundo é convertido? A minha, não. É uma tristeza, é um sofrimento para a gente saber que tem pessoas dentro da nossa casa que não crê, que não entende, que a gente fala e vem contra a gente, certo? E nós precisamos rezar, porque quando nós nos consagramos, nós entregamos ela para Nossa Senhora. Nós temos que acreditar e sempre dizer: mãe, ela é tua, essa pessoa é tua, ela te pertence, cuida dela, traz ela também. Na hora certa, Nossa Senhora vai fazer. Mas se você não rezar, se você não fizer nada, vai ser difícil. Então nós precisamos. Se eu for para o céu, eu quero minha família no céu. Mas eu não basta eu ir para o céu e ver meus filhos no inferno. Vocês querem ver os filhos de vocês no inferno? Não. Alguém quer ver isso? Então, se nós somos pais, se nós somos mãe, se nós somos irmãos, nós temos uma responsabilidade de lutar para que nesse tempo de trevas, de escuridão, de pecado, aonde essa humanidade está mergulhada na maior imundice que se pode ter. Vocês, algum dia passou pela cabeça de vocês ver o que está acontecendo no nosso mundo hoje? As imundícies que estão acontecendo no nosso mundo hoje, que nos cai a cara, que nos dá vergonha, que a gente não sabe como um ser humano pode ser reduzido a tão baixo escalão quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, será muito difícil passar por essa turbulência, por esse vendaval, se nós não estivermos unidos a Nossa Senhora. Será muito difícil. E ela disse, no final,
passamos pelo tempo da purificação. E nós estamos vivendo esse tempo de purificação. Então, meus irmãos, agarrem essa devoção. No próximo encontro, eu vou fazer só o capítulo 8. É o que eu quero trabalhar melhor ele. Tá? E depois o outro capítulo, que é o 9, que é bem curtinho, eu vou fazer junto com os dois ensinos que eu vou fazer sobre o pecado, sobre a confissão e sobre a missa. Tá? E alguns outros detalhes que nós vamos encaixar aí junto. Tá bom? E a gente vai fazer assim. No próximo encontro será muito importante, porque nós vamos ver coisas muito importantes e maravilhosas que Nossa Senhora vai ensinar para nós. Vamos terminar? Estamos de pé, então. Sempre agradecidos a Deus por tanto bem, por tanta graça que Ele concede a nós. Vamos pedir que o Senhor venha fechar esse encontro e que todas as palavras que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vivenciamos, sirvam para que a gente cresça. Irmãos, eu só queria contar uma coisinha para vocês ainda antes de terminar. Ontem eu vim na missa. A gente tinha a missa da Mãe Peregrina, é uma das missas que o padre pede para nós consagrados participar. E vem pouquíssima gente, né, nos consagrados. E eu participei da Santa Missa, fui para casa, eu tinha uma perturbação muito grande, muito grande. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me relaxar, eu não conseguia ficar em paz. Tinha algo em mim assim que me incomodava muito. E já tinha passado a meia-noite, eu estava ali lutando. A cama ficou pequena para mim, eu não conseguia mais, coçava tudo no corpo inteiro, o pé ardia, eu fui arrancando tudo, fui jogando para fora. De repente eu falei: o que eu estou fazendo? Eu tenho que levantar e rezar. Eu levantei, me sentei lá no meu altarzinho e fui rezar meu rosário. Terminei de rezar às 3 horas da manhã. Não tinha sono. Mas daí eu terminei o rosário, pedi para Nossa Senhora: me ajuda agora para mim dormir, mãe, que eu preciso dormir. Eu dormi, já imediatamente eu dormi. Então assim, veja bem, durante o rosário, o que eu queria dizer para vocês é que durante esse rosário Nossa Senhora me pediu penitência. Me pediu penitência. Tá? E foi um rosário profundíssimo, aonde que eu fui às lágrimas. Foi pelo mundo, eu via o mundo mergulhado nessa sujeira, nesse pecado, nessa imundície. Eu via toda a situação que nós estamos vivendo e aquilo vinha com lágrimas, com dor no meu coração. Então, Deus está nos chamando a uma profundidade maior de vida, de oração e de entrega. E quando você desperta, quando você perde o seu sono, levanta e vai rezar, porque nesse tempo Deus está precisando da nossa oração. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, né, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, para que a gente possa ser fiel a Jesus e sempre fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria me dar um aviso. Paulo me lembrou, graças a Deus, porque eu já tinha esquecido.